paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a tia Carla, sou do Ministério Redenção e Paz e cuido do Ministério Infantil Soldadinhos da Paz da nossa congregação. Então, pessoal, hoje eu trago essa novidade para vocês, que é a nossa aula online. Sim, aprendendo e ensinando mais sobre a palavra do Senhor por intermédio das redes sociais. Por que, tia Carla, que a tia Carla tá vindo para as redes sociais agora também? Crianças, todos vocês sabem que muitas crianças não estão indo mais na nossa aulinha. Eu não sei o motivo, mas provavelmente algumas pessoas se mudaram, outras pessoas foram para outro lugar, mudaram de ministério, mas a gente quer alcançar essas almas novamente, né, crianças? Então, por esse motivo, a tia Carla está trazendo a nossa aulinha, não somente agora nas terças-feiras lá na sede, né? A nossa aulinha presencial, mas agora também a nossa aulinha online. E assim todos nós podemos aprender a palavra do Senhor. E hoje eu quero trazer aqui para vocês uma história muito importante. Por que muito importante, tia Carla? Porque como será que tudo isso que a gente vive, tudo isso que a gente vê aconteceu? Como será que tudo isso aqui veio parar aqui nesta terra? Quem será que fez tudo isso? Algumas crianças já sabem, porque a tia já ensinou essa aulinha na nossa sede, na nossa escolinha presencial. Mas para aquele que ainda não sabe, vamos aprender por intermédio da palavra. Sim, crianças, a palavra do Senhor, que é o alimento para nossa alma, é o alimento que sacia a fome da nossa alma. A palavra do Senhor que é boa, é perfeita e é agradável. Palavra essa que não nos deixa vacilar os nossos pés, que não nos deixa com dúvida. A palavra do Senhor, ela é como espada de dois gumes. Que é isso, tia Carla? Ela é a palavra que ela entra em nosso coração e jamais ela sai. Ela entra e ela permanece. Crianças, a palavra do Senhor que nos ensina, que nos consola, palavra que nos faz crescer espiritualmente na presença do Senhor. Então, para você que já tem a sua Bíblia, corre lá pegar ela. Para você que não tem, pega emprestada da mamãe, do papai, da vovó, da titia. Pega lá a sua Bíblia para juntos aprendermos. A tia Carla vai dar um tempinho para vocês conseguirem ir lá pegar a sua Bíblia. Eu vou ficar esperando aqui, tá bom? Corre lá! Então, crianças, agora que você já pegou a Bíblia, eu quero que você abra ela no livro de Gênesis. Tia Carla, onde que fica isso? Bem lá no comecinho da sua Bíblia. Depois da introdução é o livro de Gênesis. Sim, você vai abrir a Bíblia em Gênesis e vai ler juntamente com a tia. Por que, tia Carla? Porque, crianças, temos que acompanhar aquilo que é falado para nós. Temos que ver se realmente está dentro da palavra, porque muitos se levantarão em nome do Senhor e enganarão a muitos de nós. Sim, muitas pessoas podem chegar aqui e falar algo da parte do Senhor, mas que não está dentro da Bíblia. Então temos que ser vigilantes, temos que cuidar e ter a certeza. Então por isso eu quero que você me acompanhe para você ver que tudo que a tia Carla está falando está aqui dentro, ó. E que nenhum de nós vai ser enganado, amém? Então vamos lá. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, que está dizendo assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Sim, Deus criou o céu e a terra. E viu que era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, crianças, já aprendemos que no início a terra era sem forma, ela não tinha forma, né? Ela era sem forma e vazia, não tinha nada dentro dela, nada. Porém, o Espírito do Senhor,
estava pairando sobre a face das águas. Vamos mudar um pouquinho essa palavrinha. Vamos dizer, para ficar mais fácil você aprender, que o Espírito do Senhor estava passeando por cima das águas. Ele estava passeando por lá quando ele pensou em algo. Você quer saber o que o Senhor pensou? O que será que o nosso Criador pensou enquanto ele estava pairando, passeando por cima daquelas águas? Vamos aprender? Vamos lá! Gênesis 1, 3. Olha o que o Senhor disse quando ele estava passeando por cima das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Então, crianças, no primeiro dia, Deus viu que aquela terra era sem forma e vazia e que havia trevas sobre ela. O que é treva, tia Carla? É aquela escuridão. Sabe quando tá bem escuro que você não consegue ver nada? São as trevas, né? E havia trevas sobre a terra. E Deus falou, haja luz. E houve luz. E Deus fez a separação entre a luz e a escuridão, chamando de dia e chamando de noite. Aproveita que você está aí conectado com a tia Carla e deixa no comentário qual o horário que você está vendo essa historinha juntamente comigo. É de manhã? É de tarde? É de noite? É de madrugada? Ai, hein? De madrugada não pode ficar no celular, nem para ver a tia Carla. Não pode. De madrugada temos que dormir, descansar, para no outro dia a gente acordar bem disposto para ir para a escola e aprender, né? Então, nada de ficar até tarde acordado no celular, hein? Nem para ver a tia Carla, tá bom? Vamos seguir com a nossa história? Então, já sabemos que no primeiro dia Deus criou a luz e fez separação entre o dia e a noite. Então, agora você já sabe, né? Que no primeiro dia, Deus criou a luz. Já não estamos tão perdidos aí na história, né? Já sabemos como que a luz foi criada. Vamos seguir? Vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão de céu, e foi a tarde e a manhã e o dia seguinte. Olha que legal! Então, no segundo dia, Deus fez a separação entre as águas que estavam embaixo e as águas que estavam em cima, chamando as águas de mar e as águas que estavam acima de céu. Então, houve a separação entre os mares e o céu no segundo dia. Eita glória, como esse Deus é lindo, hein, crianças? Tá gostando da nossa história? Então, a gente já sabe o que foi feito no primeiro dia, a gente já sabe o que foi feito no segundo dia. Muito bem. E o que será que foi feito no terceiro dia? Alguém tem um palpite? Será que você vai acertar? Vamos ver. Pega sua Bíblia juntamente comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 9. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra, e ajuntamento das águas chamou de mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, e erva que dê semente, árvore frutífera, que dê seu fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela,
conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Então, crianças, sabemos que no terceiro dia, Deus disse para que as árvores dessem seus frutos, que nascessem ervas e que as árvores dessem fruto conforme a sua espécie. Então, vamos lá, crianças. Uma árvore de maçã, ela vai dar o quê? Ameixa, certo? Não. Cada um tem o seu propósito. Então, cada árvore tem o seu fruto certo. A árvore da maçã tem a maçã. O pé de laranja tem a laranja. A árvore de limão tem o quê? O limão e assim por diante. Então, cada árvore deu o seu fruto conforme a sua semente. E a terra seca foi separada dos mares, né, criança? Porque lembra lá que Deus tinha separado no segundo dia o céu e o mar. Então, para que se houvesse essa criação das frutas, essa separação, Deus falou: separe-se, né, as águas da terra. E assim teve a parte da terra seca e do mar. Por isso que quando você vai lá na praia, você vê que tem o mar, aquele mar imenso, mas ele vem até uma certa parte. Dali em diante é areia, a terra seca, conforme Deus ordenou. E crianças, vocês viram como o nosso Deus é grande, como o nosso Deus é poderoso, que tudo acontecia conforme a palavra que ele lançava, conforme o que ele falava. Quando ele falava haja, ele não precisava nem pôr a mão. Ele só falava haja e tudo se formava com o poder da palavra. Eita glória! O que você tem lançado para fora da sua boca? Você tem falado coisas boas? Você tem determinado bênção sobre a sua casa, sobre a sua família? Ou você tem usado a sua boca para falar coisas feias? Olha, hein? Porque a palavra tem poder. Crianças, vamos lá? Vamos seguir com a nossa historinha? Pegue a sua Bíblia e abra lá em Gênesis, capítulo 1. Vamos ver se você adivinha qual que é agora. Vamos ver se você está prestando atenção. Vamos lá. Gênesis 1, capítulo 14. Capítulo 1, versículo 14, perdão. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus e para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Então, no quarto dia, Deus criou os grandes luminares. Que é isso, tia Carla? Deus criou o sol. Olha lá, o sol que ilumina toda manhã, o sol que vem todas as manhãs nos dando uma nova oportunidade, né, crianças? Uma nova oportunidade de fazer as coisas certas, uma nova oportunidade de aprender. E Deus também nos dá a lua, nos deu as estrelas, separando o dia da noite. A noite que foi feita para a gente descansar, para que Deus venha renovar as nossas forças para o dia seguinte. Né, crianças? Então já sabemos que no quarto dia Deus criou o sol e Deus criou a lua e as estrelas. Que legal! Agora a gente já sabe 4 dias o que o Senhor fez, né? Já sabemos o que Deus fez no primeiro dia, já sabemos o que Deus fez no segundo, no terceiro e no quarto dia. E o que será que Deus criou agora, hein? Será que você sabe? Vamos ver se você sabe mesmo. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus.
E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, e as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e encheu as águas nos mares, e as aves se multiplicaram na terra. E foi a tarde e a manhã do dia quinto. Então aprendemos que no quinto dia Deus criou os seres viventes que existem lá no mar e os seres viventes que existem lá no céu. Ou seja, Deus criou os peixes, as baleias, os golfinhos, os tubarões e criou os passarinhos, as borboletas. O que mais que tem no céu? As abelhinhas que produzem aquele mel tão gostoso, tão docinho. Só não pode mexer com as abelhinhas, hein? Porque senão ela vai lá, pica você e faz um machucado aí. Fica dolorido, fica inchado, né? Então não pode mexer com o bichinho, deixa ele quietinho lá. Deixa ele produzir um melzinho, porque muitos de nós, quando chega o inverno, quando chega o frio, precisa estar comendo lá uma colherzinha de mel, né, crianças? Claro que tem aqueles que não gostam, né? Mas tem aqueles que gostam do melzinho que a abelha produz. Então já aprendemos que no quinto dia Deus criou os peixes, os seres viventes da água e os seres viventes do céu. Que lindo! Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. E vamos seguir com a nossa história. Tá ficando boa, né? Já sabemos tudo que o Senhor criou. Já não estamos mais com dúvidas, né, crianças? Já não estamos mais com aquelas perguntinhas aqui na nossa cabeça. Vamos seguir com a nossa história. Gênesis capítulo 1, versículo 24. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Oh, que lindo! Mas calma, que tem mais uma coisa que Deus criou no sexto dia. Será que você sabe o que ele criou no sexto dia? Vamos lá. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Olha que lindo! No sexto dia, Deus criou os animais e Deus criou a mim e a você. Deus criou o homem e a mulher conforme a sua imagem e semelhança. Olha o amor que Deus tem por mim e por você. Que Ele criou tudo. Deus criou tudo o que há. Tudo que a tia Carla ensinou aqui para vocês. Mas sabe, crianças, tem uma diferença. Deus, quando Ele foi criar todas os outros 6 dias, né, os outros 5 dias, Deus disse: haja. Ou Deus ordenava que eles o fizessem, né? Mas quando Deus foi criar a mim e a você, Ele fez conforme a imagem e semelhança dele. Ele pegou com as suas próprias mãos o barro e amassou e o formou o homem e nos fez com suas próprias mãos. Então temos a digital do Senhor em nós, temos o sopro de vida do Senhor em nós. Temos a imagem e semelhança de Deus. Então, crianças, nunca mais chame o amiguinho de feio.
Nunca, nunca mais diga que você é feio. Nunca mais diga que você não é amado, que ninguém gosta de você. Porque Deus, Ele te ama tanto. Deus, Ele te criou conforme a imagem e semelhança dEle. Então, quando você se olhar no espelho, saiba que você está com a imagem e semelhança do Senhor. Que você é lindo, é precioso, é preciosa. E que tudo que o Senhor fez para mim e para você foi feito com muito amor. E Ele fez este mundo todinho para nós, para que cada um de nós venha cuidar, venha zelar do que Ele fez. E muitos de nós não têm feito isso, né, crianças? Muitos de nós não têm cuidado do que o Senhor fez. Muitos de nós não têm zelado da criação do Pai. Quantos de nós que têm deixado de cuidar daquele animalzinho, não tem alimentado, muitas vezes bate, machuca. Quantos de nós que têm derrubado as árvores e não tem replantado. Quantos de nós que tá jogando lixo nos mares, nos rios, matando os peixinhos. Então ainda dá tempo da gente cuidar daquilo que Deus fez para nós. Então vai lá, pede pra mamãe, pede pro papai, fala: papai, mamãe, eu quero fazer uma plantação aqui, eu quero plantar uma árvore, eu quero plantar uma florzinha. Vamos começar a cuidar daquilo que Deus deu pra nós. Cuidar daquele animalzinho que tá aí jogado aí no quintal, sem tomar um banho, cheio de pulga, fica na rua. Não, temos que cuidar daquilo que o Senhor fez pra mim e pra você. E não somente das coisas aqui dessa terra, né, crianças? Temos que cuidar também do nosso próximo, temos que cuidar da nossa alma, do nosso coração. Sim, e como que a gente faz isso? Aprendendo da palavra de Deus. Quando a gente aprende como a gente tem que cuidar, como a gente tem que zelar do nosso templo, que é o nosso corpo, onde o Espírito Santo de Deus mora, a gente vai entender o que Deus quer falar por intermédio da palavra dele. Então, crianças, vamos cuidar do nosso templo, que é o nosso coraçãozinho. Vamos cuidar, crianças, do nosso próximo. Vamos cuidar desse mundo tão lindo que Deus fez para nós. Porque sim, Ele fez para mim e para você. E para finalizar, no 7º dia, o nosso Deus descansou. Não que Ele se canse, né, crianças? Não que o nosso Deus se canse. Ele nunca se cansa. Ele nunca se cansa das coisas que Ele faz. Ele nunca se cansa de cuidar de mim, de você. O Senhor, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que Ele está aqui na minha casa agora, e Ele está aí na sua casa agora, e Ele está na casa de todos que estão assistindo ao mesmo tempo. E Ele cuida de mim, de você e da sua família. Gostaram de aprender a nossa historinha de hoje? Eu espero que sim. Teremos mais e mais historinhas. Todos os dias a tia Carla vai trazer uma historinha para você. E eu quero que você também participe, né? Se você quiser, faz um vídeo, grava o que você entendeu dessa aulinha. Se você quiser, faça um desenho, né, sobre cada dia que Deus criou. Né, faz o desenho, manda a fotinha para a tia Carla vai estar postando aqui na nossa página. Teremos a nossa página do YouTube, tenho já a nossa página do Facebook, temos a nossa página do Instagram e muito em breve também estaremos lá no TikTok, porque temos que usar as redes sociais para falar do amor de Deus e não somente para fazer coisa errada, hein? Nem pode ficar fazendo coisa errada nas redes sociais. Tá bom? Então a tia Carla agradece a cada um de vocês que permaneceu aqui e que vão permanecer. Agora vamos fazer uma oração para nos despedirmos até a nossa próxima aulinha. Então vamos lá, feche os seus olhinhos, lembrando uma coisa que a tia sempre ensina na nossa aulinha presencial: a oração é algo muito sério. No momento da oração, não é momento de você ficar dando risada, não é momento de você ficar olhando para os lados. O momento da oração é um momento que você tem que se conectar com Deus, para que a sua oração chegue até os ouvidos do Senhor. Então, como que a gente faz? Feche o olhinho, porque quando a gente fecha o olhinho, a gente não vê as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Então isso não vai tirar a nossa concentração. E quando fechamos os olhinhos carnais, que são esses olhinhos aqui, abrimos os nossos olhinhos espirituais. Tia Carla, o que é isso? A gente consegue imaginar como é o céu,
como é o nosso Deus, a gente consegue ir para outra dimensão. Mas isso a tia Carla vai trazendo uma outra aulinha para vocês e aprendendo de pouquinho. Então vamos fazer a nossa oração? Feche o olhinho. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor Jesus, por este projeto, meu Pai. Que muitas almas, muitas crianças sejam alcançadas, Senhor, por intermédio dessas aulinhas. Pai querido, vá de encontro a cada coração, venha quebrantar, Senhor, cada coraçãozinho, que eles possam, Senhor Jesus, aprender a Tua palavra e guardar, Senhor, no coração. Deus poderoso, venha guardar cada casa, cada família. Não permita, Senhor Jesus, que falte nada. Não permita, Senhor, que falte o pão. Não permita, Senhor, que falte a alegria, a paz, a saúde. Seja conosco, Senhor Jesus. Fica conosco, é o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Crianças, tia Carla agora vai deixar um vídeo aqui para vocês, para finalizar nossa aulinha, de um louvor. E você que souber, louve comigo. Isso, louve. Pede para a mamãe gravar você louvando e envia para tia Carla. Para tia Carla tá vendo você louvar juntamente comigo. Amém? Um beijo, fica com Deus e até a nossa próxima aulinha.